Futebol em debate na Guaíba. Apresentação: Carlos Guimarães. Boa tarde a todos, 1h07, esse é o Posse de Bola. A gente vai até 2 da tarde falando sobre as coisas da dupla Grenal, do Campeonato Brasileiro, do futebol, da vida, enfim. Com Sérgio Wagner na mesa de áudio, com Martin Moura e Pedro Alt, o Boêmio na produção, ambos na produção. Sua participação pelo 993887532 na live do Facebook também, estamos ao vivo. E sem mais delongas, porque hoje o tempo está curto por conta de compromisso da propaganda política, já vou cumprimentar os nossos convidados. Jeremias Werneck, como tá a vida? Boa tarde. Walter Júnior, boa tarde. Tá ouvindo alguém aí, meu? Nada, tô no voo cego aqui. Ah, eu sei. O Jeremias e o Walter estão falando que estão no voo cego aqui. Tem que tirar do mute lá o computador da central técnica, tá? Tem que tirar do mute. Me avisem, guris. Vocês são meus amigos, me avisem. Não, tô falando pros dois convidados. Me avisem. Ok, tá me ouvindo aí, Jeremias? Agora sim! Olha só. Oi, Valtinho, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, Guimarães? Tudo bom? Oi, Jeremias, boa tarde. Boa tarde, Guimarães. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todo mundo que tá com a gente. Satisfação conversar com vocês hoje aí. A vida tá boa? Tudo certo, cara. Tudo certo. Calorzinho saindo, né? A Pepão te mandou um abraço. Não, dá pra reclamar, né? Um dia bom pra estar na rua, né, Carlos? Como eu vi tu conversando com o Jason. Mas é verdade. É verdade. E pode escutar a gente. Já tô acostumado com essa, já tô acostumado. Vai vir chegando o verão e as coisas ficam bem diferentes. Né, Jeremias? Saudade de escrever sobre isso, mas, enfim, esse é um outro momento. Só depende de ti. E isso é o mais complicado, meu amigo. Isso é o mais complicado. Gurizada, o negócio é o seguinte, ó, vamos falar sério, tá? Vamos começar por ontem. O Grêmio empatou com o São Paulo, eu achei que o Grêmio jogou bem, tá? Eu achei que o Grêmio já tinha ensaiado alguma coisa boa de atuação contra o Botafogo, em que o Grêmio confirmou. Mas a pauta de ontem foi a arbitragem. Eu continuo achando muito estranho o que aconteceu. Foi uma arbitragem diferente, foi uma arbitragem que, além de uma, sei lá, natural incompetência e preguiça, ela teve alguns lampejos de assim, má conduta, tá? De má fé. Que eu não, evidentemente não posso provar, mas tenho o direito de desconfiar, né? Desconfiar não é crime. Eu tenho essa desconfiança, sendo o cara mais cético do mundo, não acreditando em sistema, em paranoia, em conspiração. Eu quero saber o que vocês acharam de ontem, tanto do desempenho do Grêmio, se é uma retomada, se o Grêmio ele tá tentando retomar as coisas, da arbitragem, que sem dúvida alguma tem uma importância para analisar o jogo de ontem. Enfim, começo contigo, Jeremias. Bom, eu vou dividir o jogo em dois, tá? Pode ser? Vamos falar do jogo em si. Eu entendo o que tu tá querendo dizer, Guimarães, que o Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. Mas, sincero, honestamente, 2 finalizações no gol, uma chance real, é muito pouco. Ok, não tinha o Diego Souza, que nem é pelo Diego Souza, mas pela figura do centroavante, que ficou tão importante de 2018 para cá nesse time do Grêmio. Ok, o Luiz Fernando estava fazendo, junto com o Isaac, uma função ali mais adiantada, sim, mas o Grêmio tinha o Maicon, tinha o Matheus Henrique. Eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. O Grêmio não jogou como jogou outras partidas no Campeonato Brasileiro, jogou melhor. Mas eu entendo assim, ó, que a vitória não parece. Se alguém jogou para ganhar, foi o Grêmio. São Paulo não fez quase nada, né? Mas ainda é muito pouco, sabe? O Grêmio teve volume, mas não teve várias oportunidades, não teve contundência, Valtinho, sabe? Eu esperava mais, principalmente pela presença do Maicon, que foi muito bem no jogo anterior. Ele teve muita influência, como sempre, no jogo do Grêmio. E nessa partida em específico, mesmo com o Maicon, eu vi menos influência, eu vi menos transformação no time do Grêmio com o Maicon do que em outras partidas, sabe? Então, o 0-0 fica com gosto amargo, a meu juízo, muito mais por essa segunda situação, que é a da arbitragem. Eu sou tão ou mais cético que o Guimarães. Eu não acredito em teoria da conspiração.
E eu acredito que nesse caso, o que houve foi uma junção de várias coisas pequenas que resultaram numa grande M muito grande. Tá? Muito grande. A escalação do árbitro, a condução da escalação do árbitro por parte da CBF é de um erro absurdo. Expõe ele, né? Ele já tinha errado, a comissão de arbitragem admitiu o erro e escala ele para o jogo seguinte do clube que ele prejudicou. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Terminaram com o sorteio, agora é uma escala no canetaço e o cara está escalado. Aí muda o árbitro do VAR. Aí ele vem, ele toma decisões ruins, né? Os colorados que estão escutando vão lembrar do jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele toma decisões ruins. Um eufemismo de minha parte, mas ele toma decisões ruins. Aí ele é escalado para tomar as decisões que ele toma num jogo do time que ele prejudicou e que o chefe dele admitiu que prejudicou. Pô, não, né? São coisas simples, coisas básicas que o Brasil de 2020 em todas as áreas nos mostra que não são tão simples assim, né, Valtinho? Eu vou começar por essa parte da arbitragem para seguir onde terminou o Jeremias. Por todo esse contexto, parece que abre a possibilidade de ter várias interpretações para o que aconteceu na partida de ontem. Se não tivesse esse contexto, talvez a gente pudesse ver somente como uma arbitragem ruim. Mas, poxa, aí uma das justificativas, né, da escala do Trace ontem é que, devido à pandemia, as escalas estão sendo feitas com maior antecedência do que era antigamente. Mas, assim, então, daqui a pouco não divulga que o cara errou contra o São Paulo no jogo que ele vai apitar 2 dias depois do São Paulo. Outra questão básica, né, do VAR. Tu não põe o mesmo árbitro, independente de ele ser o árbitro principal ou VAR, para trabalhar em 2 jogos seguidos do mesmo time. Se o cara trabalhou na quarta-feira na Copa do Brasil no jogo do São Paulo, ele não pode trabalhar no jogo do São Paulo no fim de semana. Isso dá 1 semana, 2 semanas, pô, o quadro tem muita gente para ser colocado. Então, tem um erro de escala gravíssimo. E o mais grave é que abre um precedente muito perigoso. O da Silva abriu as portas para ouvir as reclamações do São Paulo. Não é nem a questão de liberar o áudio, uma reclamação pública do São Paulo, não. São Paulo bateu na porta do Gaciba, o Gaciba abriu, ofereceu a cadeira e São Paulo, tu quer reclamar? Tu não gostou disso? Então tá, nós vamos trocar o VAR. O árbitro principal não dá, mas o VAR a gente vai trocar. Agora o São Paulo vai ter que fazer a mesma coisa com o Grêmio. Que o princípio aí todo mundo pode bater na porta do Gaciba agora. E aí vai faltar árbitro. Sim, claro. E aí eu já digo, Guimarães, Valtinho, todo mundo que está nos ouvindo, o Grêmio tem o direito de reclamar, de pedir anulação, só que eu considero um erro. Aliás, o erro é só ter esse mecanismo, né? Porque, vamos combinar, o jogo não vai ser anulado. O que o Grêmio está fazendo é o Grêmio berrar mais alto para tentar ser ouvido no meio da multidão, né? Para que a sua reclamação seja levada em consideração. Pô, num sistema em que o mecanismo é pedir para anular o jogo para ser ouvido, tá errado o sistema. O que o Grêmio está fazendo... anulação, Valtinho, para ser ouvido? Ou o cara tem que ir na CBF pressionar? O que é a pressão? É chegar lá e dizer, o cara errou, tira do meu jogo. Não pode. Aí tá errado. Aí o sistema tá errado. Aí o sistema tem as ferramentas erradas para tentar consertar a coisa. Na verdade, não vai consertar, né? Vai abrir um buraco para tapar o outro. E aí cada um que tu tapa, tu abre outro, porque daqui a pouco vão errar a favor do Grêmio e vão dizer, não, mas o Grêmio reclamou lá contra o São Paulo. Vira uma bola de neve e a gente não tá na metade do campeonato ainda. Imagina quando a gente chegar nas últimas 5, 10 rodadas que vão definir o campeão, os rebaixados. Eu concordo com vocês com relação a essa confusão que envolve a comissão de arbitragem, e as coisas para mim têm que ser transparentes, especialmente quando envolvem essa parte. Não são, tá? Não são transparentes. Discordo um pouquinho do Jeremias quanto à questão da atuação do Grêmio, tá? O Grêmio, para mim, teve 2 jogadas claras. Quando tem um pênalti não marcado, é uma chance, né? Não deixa de ser algo próximo de uma chance. Para acontecer um pênalti, tu tem que estar dentro da área do adversário. Estando dentro da área, tu tá no campo ofensivo, tu tá fazendo uma pressão, por menor que seja.
E pra mim houve um momento, pode discutir, o lance do Reinaldo no PP, pra mim só tem duas interpretações possíveis. Ou é falta com expulsão, ou é pênalti. E o lance do Jeromel pra mim foi claro, foi um pênalti claro que não foi marcado, um empurrão do Bruno Alves em cima do Jeromel. Sim, o Grêmio também não fez pressão, o São Paulo também não, né, Jeremias? Também não tem uma defesa do Vanderlei. É um jogo muito tático e um jogo muito estragado pela arbitragem. É um jogo cheio de falta, mini falta, reclamação, ranço. E quando a arbitragem estraga o jogo, aí também não é uma questão do time em si, é uma questão de que o espetáculo ele foi altamente contaminado por um cara que estava ali nesse ranço, né? Se criou um ranço contra a arbitragem. Foi um jogo violento, foi um jogo truncar. O segundo tempo foi horrível de se ver o jogo do Grêmio com o São Paulo. A influência da arbitragem. O lance do PP com o Reinaldo é logo no início do jogo, né? Então, quando tem aquilo ali, ele não vai nem para a revisão do VAR, não há nada, já se cria uma coisa no jogo, né? Os jogadores já ficam enervados por aquilo ali. Mas ainda sobre a lista de lances, de ocorrências, é claro que um pênalti, uma expulsão são muito maiores. Mas o que foi a falta marcada para o São Paulo? Eu tô rindo porque eu não tenho outra reação. O Rafael Tracy marcou uma falta para o São Paulo do Kahneman no Luciano, na frente da área. A sorte do Rafael Tracy é que não saiu gol, que o Daniel Alves bateu um fio de gol, Valtinho. Porque se o São Paulo faz gol ali, meu Deus do céu. O Guimarães me explica. Se ele deu a falta ali, ele tinha que dar cartão pro Kahneman, né? A falta não existiu, não, a meu juízo. Se ele dá falta, ele tem que dar cartão pro Kahneman, que já tinha um cartão, né? Então ele teria que expulsar. Ou seja, meu Deus, assim, ó. E no que diz respeito ao jogo em si, a estratégia do Renato deu certo, né? A gente tá fazendo uma salada aqui, mas a estratégia do Renato deu certo no jogo. Porque ele escalou esse ataque mais leve, entre aspas, e conseguiu pressionar a defesa do São Paulo, né? E aí eu sei que o Guimarães vai teorizar sobre essas saídas curtas em times que não são capacitados para executar, né? Mas a estratégia do Renato deu certo. Ele conseguiu ganhar esse espaço do campo. Sim. Só que, a meu juízo, não conseguiu transformar isso em efetividade. Mesmo que tenha tido essas duas oportunidades aí que tu citou, Guimarães. Eu entendo que é pouco, mas vá lá, beleza? Eu acho que o Grêmio foi melhor em relação ao que vinha sendo antes da partida contra o Botafogo. Acho que não jogou tanto contra o Botafogo porque o adversário era melhor. O adversário tinha um estilo que equilibra o jogo com o estilo do Grêmio. Os dois gostam de tocar a bola. E o Grêmio fez uma estratégia muito similar ao jogo de volta da final da Libertadores contra o Lanús. Aqui o Grêmio teve dificuldade no primeiro jogo. O goleiro do Lanús saiu muito fácil com a bola nos pés. E no jogo de volta o Grêmio conseguiu adiantar a marcação, pressionar o goleiro. E isso faz algo que o Guimarães falou ontem, antes do jogo principalmente. Deixava a defesa exposta. O Kahneman e o Jeromel ficam mais expostos. Um deles acaba tendo que se adiantar, jogando quase como um primeiro volante. Mas como eles não erram, não é um problema. Não gerou um problema para o Grêmio. E dentro disso, eu acho que o jogo, taticamente, foi muito interessante. Embora o segundo tempo tenha sido horrível, taticamente o jogo teve muitas variantes que tornaram a partida interessante. E o estilo que o Diniz escolheu para montar o time do São Paulo ontem facilita a vida do Grêmio. É algo muito parecido com o que o Kudê faz no Inter, com outras movimentações, mas a ideia final é a mesma, de espetar os laterais para jogar em cima da defesa. E eu acho que isso facilita o Grêmio, porque os laterais do Grêmio caçam muito o ponteiro. Quando bate lateral com lateral nessa marcação, a defesa do Grêmio fica praticamente o jogo todo bem montada. Pega o jogo contra o Flamengo, por exemplo, lá no Maracanã, o 5-0, que o Cortez tinha que marcar o Everton Ribeiro, ele vinha por dentro o tempo todo e abria espaço na lateral. Esse tipo de encaixe de marcação de ontem facilita muito a vida do Grêmio, e isso fez com que o Grêmio tivesse tido uma atuação defensivamente segura, mas ofensivamente também deixou a desejar. O Grêmio, o Renato confia muito em Jeromel e Kahneman, a ponto de deixá-los desprotegidos.
jogo de ontem aconteceu isso, só que eles são muito bons e eles foram perfeitos ontem, eles anularam mesmo, não tem assim chance clara do São Paulo, uma coisa absurda, uma coisa super marcante. A melhor chance do São Paulo foi produzida pelo Rafael Trace, que é justamente a falta que o Jeremias, que não houve, que o Jeremias mencionou, né? Foi justamente esse lance que o Jeremias mencionou, foi uma produção do Rafael Trace, não foi nenhuma produção do São Paulo. Tu falaste da saída de 3, né? A do São Paulo é muito boa. São Paulo baixa os 2 volantes. Baixa o Luan, baixa o Tietê. E os 2 zagueiros, eles viram laterais. Eles se posicionam como laterais. O Diego Costa pela direita e o Bruno Alves pela esquerda. O Daniel Alves e o Reinaldo, que foram os laterais ontem, são pontas. São ponteiros mesmo. É um pouco diferente da do Inter. O Cuesta e o Zé Gabriel não abrem tanto, né, o Jeremias? Eles... Não, mas eu digo na questão dos laterais. Os laterais jogam em cima da linha de defesa do adversário. Baixo lateral com lateral. Sim, a diferença é que o São Paulo ele dá uma superioridade com 4 jogadores. O Inter com 3. Sim. O Inter sim, saída, sim. O Musto baixa, o Zé Gabriel e o Cuesta não abrem tanto. E esses 3 dão a saída. No São Paulo são 2 volantes que baixam. Essa engenhosidade do Diniz, ela varia de jogo a jogo. Na Libertadores, em que o São Paulo foi muito mal e já está eliminado, na partida contra o River, quem vinha fazer a saída eram os 2 meias. Sim. O Igor Gomes e o Daniel Alves iam na pequena área buscar o jogo e o time não saía de trás porque depois que saía da pequena área não tinha como levar a bola até o ataque. Então, assim, o Diniz monta um time bem engenhoso, mas eu acho que às vezes ele se perde na ideia dele e faz algumas invenções e elas nem sempre funcionam. E é um time que ataca... a fase ofensiva de São Paulo é quase um 3-4-3, porque o Tietê dá a saída e parte. Aí ficam atrás os 3, o Diego Costa, o Luan e o Bruno Alves. Aí ficam 4 no meio. Ontem era Daniel Alves, Tietê, Igor Gomes e Reinaldo. E 3 na frente, o Gabriel Sara, o Luciano e o Brenner. É muito... É diferente, cara. É bem... E às vezes até num 3-2-5, tá? Porque o Daniel Alves e o Reinaldo quando se espetam bastante. Ontem até não conseguiram chegar tanto, assim, na linha de fundo. É muito interessante. Conceitualmente, o Fernando Diniz é, de todos os treinadores brasileiros, o que mais tenta inovar, né? Sim. Tentar uma quebra de paradigma. Gostei do termo que o Valtinho usou, que ele é engenhoso. Assim, engenhosidade já custou muito para ele. E ele é tão convicto, ele é tão idealista. Olha os idealistas aí, Guimarães. Que mesmo ele sendo demitido frequentemente, mesmo ele tendo insucessos que levam à demissão, insucessos em curto prazo, ele continua investindo nisso. E se existe algum mérito no São Paulo, nesse São Paulo, que nem lembra o grande São Paulo, é bancar o Fernando Diniz. Não sei se por falta de opção, mas enfim, está bancando ele dentro desse idealismo dele. E sobre os zagueiros, não só ele mudou a linha de defesa do São Paulo, como o Arboleda chegou a estar de saída do São Paulo para outro clube brasileiro. Houve uma negociação em andamento, o Arboleda quase foi negociado com um clube aqui de Porto Alegre, que jogou no Morumbi. Ele chegou a testar o Léo Pelé, utilizar o Léo Pelé por partidas seguidas como zagueiro também para tentar melhorar essa saída. E o incrível é que o São Paulo tem a fama por causa do Diniz, de o Diniz ser um técnico ofensivista, e na verdade o que a gente tem visto no São Paulo desde o ano passado é que ele se tornou um time muito mais estável defensivamente do que ofensivamente. É um time que toma poucos gols, é a segunda melhor defesa do campeonato, junto com o Inter, a melhor é do Fortaleza, e faz poucos gols. Dos primeiros colocados do campeonato, São Paulo é o time menos ofensivo em número de gols. Então, a imagem que o Diniz passa acaba nem sempre resultando nos números que o São Paulo apresenta dentro de campo. Esse lance do conceito ele é muito interessante, porque realmente é um time que teve... É um time que tenta ver princípio em tudo que é procedimento que o São Paulo faz. E ainda sobre o Grêmio, tá? É impressionante como o Grêmio se sente um time mais seguro, quando tem a dupla Jeromel, Kahneman e quando tem o Maicon ali no meio de campo.
O Grêmio, Impressionante. ele pode não ter tido grande volume, criação de chance, etc. Mas é um time muito mais estável, emocionalmente estável e um time tecnicamente estável. É um time que precipita menos as coisas quando tem esses jogadores. Não sei se vocês percebem isso. Dá pra perceber que é um time mais confiante, sabe? Quando tem esses 3 jogadores. Com certeza. O Maicon, em literalmente ditar o ritmo, literalmente ele acelera ou ele diminui o ritmo, e Jeromel e Kahneman, eles ficam no mano justamente por essa capacidade incrível que eles têm, né? E é uma capacidade que ela tá se alongando, né? Eles fazem isso desde 2017, a gente está em quase 2021 e eles continuam fazendo isso. Eles continuam ficando no mano e sendo bons em tempo de bola, né? E o Grêmio usa, além deles, no mano, perseguições longas. O Valtinho falou sobre isso, os laterais, perseguições muito longas. Um mecanismo que, na média, funciona no Grêmio, né? Na média da temporada, esses mecanismos defensivos, eles funcionam. Não vai funcionar em alguns jogos pontuais. Mas a influência do Maicon, psicologicamente, não só na parte tática, ela é muito impressionante. Ela é muito impressionante e, ao mesmo tempo, ela fica preocupante, porque ele está jogando cada vez menos, né? E o Grêmio sente muito a ausência do Maicon, então é preocupante, Valtinho. Ele não completa jogo, né? Foram 75 minutos no meio da semana e 70 ontem. Então tem que resolver a questão enquanto o Maicon está em campo. Depois que o Maicon sai, como é que fica o time do Grêmio? Algo que o Carlos comentou isso no jogo do meio da semana contra o Botafogo, né? Fez a comparação entre o Vitor Ferraz e o Orejuela, que o Orejuela é um jogador mais físico, o Vitor Ferraz é um lateral mais técnico. E ele tem feito duplas, o Renato tem feito duplas de laterais, né? O Orejuela com o Cortez, o Vitor Ferraz quando joga o Diogo Barbosa. Eu faria uma dupla diferente no caso da lateral direita. Eu jogaria, quando joga o Maicon, quando o Maicon consegue jogar, eu colocaria o Vitor Ferraz para também estar em campo para ajudar o Maicon nesse volume de jogo, né? O Orejuela é mais físico, é mais vertical, e o Maicon gosta de ter alguém que troque bola com ele. Foi o Edilson, o Léo Moura. Acho que o Vitor Ferraz e o Maicon casam muito bem no time do Grêmio, e essa dupla funcionou bastante na partida contra o Botafogo. Eu tenho um intervalo comercial para chamar, a gente já esgotou o Grêmio e depois do break, com vários recados políticos, a gente faz uma pequena projeção do Inter hoje contra o Vasco da Gama e de algum outro assunto importante. A gente já volta. No posse de bola, 1h34, a gente vai até às 1h54. Temos 20 minutos ainda para debater com o Jeremias Werneck e Walter Júnior. Vamos falar do Internacional, que hoje enfrenta o Vasco, jogando em casa, depois de um período de instabilidade. O Inter, que na última partida foi um time que fez muitos gols e que também tomou muitos gols, e que em alguns jogos parecia que isso nunca ia acontecer. Começa contigo, Valtinho. Como é que tu identifica esse momento? Eu identifico da seguinte forma, tá? A gente tem que começar a entender também o brasileiro como um campeonato de perde e ganha. Um campeonato de curvas, de momentos, de fases. Fases boas, fases ruins, sequências, mini sequências, em que tem muito a ver com o estado mental, muito a ver com o nível de confiança, muito a ver com o que a tabela apresenta, os adversários, tá? Tem que ser levado em conta. E hoje é o Vasco, que começou uma super sequência inicial e depois caiu, inclusive, para demitir técnico, Walter. O Inter se reestabilizou. Eu acho que a campanha do Inter ela é muito boa. Dentro do que o Inter fez, assim, únicos poréns que eu colocaria na campanha do Inter, porque vai perder, vai ganhar, vai empatar, são os jogos contra Palmeiras, Bahia, que ele faz gol no fim e acaba cedendo o empate logo depois, e o jogo contra o Goiás, que disputa a partida toda contra o Lanterna, com um homem a mais e perde o jogo. Acho que esses 7 pontos são 7 pontos que vão doer muito para o Inter no Campeonato Brasileiro. Mas dentro do contexto que o Inter tem, o Inter vem se estabilizando e segue na disputa, né? O que ficou claro só é que quando o Inter tem que ter uma atenção para a Libertadores, o Inter vem tendo dificuldade. Nessa sequência que a gente teve de partidas seguidas do Campeonato Brasileiro, mais uma vez o Inter vai muito bem, em relação a resultados. Eu acho que a sequência também
faz com que aquelas atuações da retomada não sejam mais possíveis do começo do Campeonato Brasileiro. Acho que o Inter, pela quantidade de jogos e o rodízio que se torna inevitável, vai ter atuações sólidas, mas eu acho que não vai ser tão dominante como já foi, né, em outros momentos. Mas o Inter tá numa situação que acho que tá se estabilizando e como já conseguiu cavar o seu lugar nesse momento, nas primeiras posições, fica mais fácil se manter do que fazer o que o Grêmio está tendo que fazer, que é correr atrás, que é sempre um desgaste muito maior. Guimarães, eu estava conversando com um amigo, olha que loucura, eu tenho amigos, o Fabiano Gonçalves, Baldasso. E ele tem uma teoria... Ah, não, esse é outro. Oi? Quando falou Fabiano, eu achei que fosse outro, mas tudo bem. Esse não é teu amigo. Vai, segue. Não, é amigo, mas a teoria desse Fabiano é melhor do que as outras teorias desse outro Fabiano. Sim, imagina. O que esse meu amigo disse é o seguinte, eu concordo com o que o Valtinho falou e me parece que isso está bem claro já, né? Que o Inter não vai ter condições de levar duas competições, nem estou falando em três, duas competições em paralelo. E a teoria dele, do meu amigo, é que o Inter deveria focar no Campeonato Brasileiro e não na Libertadores e nem na Copa do Brasil, porque o que eu escutei nos bastidores é que o Inter vai entrar matando na Copa do Brasil, porque a chance de um título é mais viável do que a Libertadores, que tem o River. No Campeonato Brasileiro o Galo só está jogando no Campeonato Brasileiro, então o Inter vai entrar matando na Copa do Brasil. Mas o raciocínio o Inter não tem um time tão forte como os outros que vão brigar pelo mata-mata, e no Campeonato Brasileiro, em tese, é só o Galo o adversário. E o Valtinho está citando aí essa sequência recente do Inter só com o Campeonato Brasileiro. Os resultados e o desempenho mostram que o Inter, dando atenção a uma competição, não dividindo o seu foco, pode ser mais competitivo. Eu achei muito curiosa essa teoria dele. Primeiro que vai contra a maioria das outras teorias, né? De que tem que focar no mata-mata. Mas ela também versa sobre essa história de quando engata uma sequência no Brasileiro, o Inter consegue ser competitivo por conta das ideias do Eduardo Cudê. Por quê? Porque o Inter perdeu o Guerreiro, a grande referência do time. O D'Alessandro não é mais o mesmo. Perdeu um lateral direito que é de seleção argentina e que era um dos destaques do campeonato. Eu nem sei se ele era o destaque, mas era um dos destaques. Ou seja, o Inter, mesmo com várias baixas, mesmo com mudanças que não são poucas, ele consegue seguir aplicando ideias e ser competitivo. Então, eu estou começando a considerar muito essa teoria de que talvez o Inter tenha que abrir mão das Copas e focar no Campeonato Brasileiro. Nadar contra a corrente e se basear nos conceitos do Eduardo Cudê, que já estão fazendo o time chegar muito longe, né? O Cudê é um treinador conceitual, é um treinador que me parece de projeto longo, né? Mas a gente tem que avaliar o comportamento do Cudê no mata-mata. A gente ainda não tem essa avaliação. No Inter, no caso, né? Tem no Gauchão. Na carreira dele, assim, ele não é o exímio treinador de mata-mata, né? Mas ele já engoliu o Palmeiras numa Libertadores com o Rosário Central em São Paulo. E o Grêmio? E o Grêmio, claro. Claro. Só que depois ele é engolido pelo Nacional de Medellín. Exato. Sim. Que eu não sei se era mais time que o Rosário Central. Todo mundo ficou com essa impressão, né? De que talvez o Central daquele ano fosse mais forte que o Nacional de Medellín, né? Eu tinha aquela impressão, mas te digo uma coisa também. Faz sentido isso que teu amigo falou, mas não é uma garantia, tá? Optar... Aí tu abre mão de algo que em tese é mais acessível. Mas curta, direto, 8 jogos tu é campeão da Copa do Brasil. Mas ao mesmo tempo o Campeonato Brasileiro te dá tempo de recuperar se tu tiver algum tropeço. É uma situação complicada para quem tem elenco enxuto. Mas é uma situação que, sei lá, talvez menos o Flamengo, e acho que nem tanto assim, e o Atlético Mineiro, que só tá no Campeonato Brasileiro, todo mundo vai ter que escolher. E aí, daqui a pouco vai depender de quem é teu adversário, qual é o momento. Vai ser bem delicada essas escolhas que vão ter que ser feitas daqui para frente. É que tem uma coisa que é um risco, Jeremias. Diga. Que é um risco que é o seguinte, ó. Tu vai ter que contar também com outras situações, cara. Nesse momento, o Atlético só pensa no brasileiro.
na medida em que equipes forem eliminadas nas outras competições, essas outras equipes também pensarão só no brasileiro. Aí a disputa também não é só com um, já tem esses outros que, não tendo outras competições, vão se dedicar exclusivamente ao brasileiro. O brasileiro é a única competição garantida em que todo mundo vai ter alguma coisa para fazer por mais, sei lá, 21 jogos. Correto? Aumenta a dificuldade quando os outros decidem de fato apostar no brasileiro e desistem das outras competições. Desistem não, são eliminados das outras competições, né? Não tem mais o que fazer. É uma boa teoria, mas ela assim, é difícil. Nesse momento, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo, eles parecem que estão um degrau acima dos outros, né? Estão consolidados nesse bloco aí, né? O Palmeiras aí vem caindo, o Fluminense tá ali, mas a gente sabe que talvez não vá durar pelo elenco que o Fluminense tem. O Santos tá num problema político, agora num problema institucional e num problema financeiro, que agora vai vender o Soteldo, que junto com o Marinho é o principal jogador do time. Então é outra equipe que a gente acredita, que eu pelo menos acredito, que não vai conseguir se manter com fôlego para brigar pelo título. Nesse momento, claro que daqui a 3, 4 rodadas tudo pode mudar, mas nesse momento é Inter, Atlético e Flamengo num patamar acima do restante dos postulantes às primeiras posições. Em cima dessa frase do Valtinho Guimarães, de que tudo pode mudar, vocês lembram que há 40, 45 dias atrás o Inter era líder do campeonato ou estava quase perdendo e o Inter era badalado, inclusive sites nacionais faziam matérias tentando destrinchar o Inter, e hoje o Inter já não é mais badalado. Em 40 dias o Galo virou o Galo do São Paulo e do Queno. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, por si só, historicamente, ele já salvo raríssimas exceções, ele se transforma bastante, né? Ano passado, no início do campeonato, todo mundo dizia que o Palmeiras do Filipão seria campeão, né? E quem foi campeão foi o Flamengo, e quando o Flamengo arrancou, ninguém mais tinha dúvida que o Flamengo seria campeão. Então, é ciclo. Nada me tira da cabeça a ideia de que com o início das oitavas de final da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro vai mudar. Vai mudar de novo, porque os times que estão jogando, os times que estavam na Libertadores vão ter essa competição, vão ter mais a Libertadores, tirando o São Paulo, que já está eliminado. E o Inter provavelmente vai se classificar, né? 9-1 para se classificar. É muito difícil que o Inter não se classifique. Então, a Copa do Brasil, dentro do calendário, vai mudar o Campeonato Brasileiro. Então, esse cenário que a gente tem hoje, desses 3 consolidados, o Galo, o Flamengo e o Inter, ele pode mudar daqui 45 dias, né? Só que aí a tese do Fabiano Guimarães é que mesmo se mudar, para o Inter é mais fácil, entre aspas, focar no Campeonato Brasileiro. Mas é arriscado, né? Mas ao mesmo tempo que tem esses ciclos, né, Jeremias? Dificilmente o time que ganha o primeiro turno perde o campeonato. Foram o São Paulo naquele ano de 2007, o Flamengo em 2009, não sei se tem mais uma terceira situação dessas. E a gente já está se apresentando na metade do campeonato, né? Mas eu acho que esse campeonato também tem muito mais similaridades com aquele de 2009 do que a média do Campeonato Brasileiro em geral, de pontos corridos. Aquele Campeonato Brasileiro de 2009 é um desserviço para o futebol brasileiro, né? Porque aquele Flamengo campeão tinha muito talento, mas ele não tinha nada de organização, né? Pernas e em campo, né? Pegou o Petkovic, que estava na justiça, estava mantendo a forma lá, e aí botou para jogar, e aí deu liga com o Zé Roberto, com o Adriano. Um técnico interino, o Andrade, que depois não decolou na carreira. Tem uma coisa aí. Nunca mais vai se repetir aquele campeonato. Eu acho isso aí. Eu acho que o campeão vai ter um aproveitamento baixo e o melhor pontuado do rebaixamento vai ter um aproveitamento alto. Eu acho que é um campeonato que se achata. Eu tenho quase certeza que o primeiro rebaixado vai ter um aproveitamento alto, que em outros anos lhe tiraria do rebaixamento, tá? Em outros anos deixaria o time fora do rebaixamento, e acho que o campeão tem um aproveitamento baixo. Eu tô por essa tendência. Tem outro elemento aí, tá? No que diz respeito a calendário. As
competições de mata-mata, elas estão previstas para se encerrar na última semana de janeiro. E essa temporada vai até fevereiro, 21, 24 de fevereiro, né? É. Então, nós teremos durante um mês somente jogos do Campeonato Brasileiro. O que é incomum mesmo nas temporadas recentes, né? Copa do Brasil e Libertadores se esticaram. Então, a gente vai ter Campeonato Brasileiro durante 4 semanas, só isso. E serão essas rodadas decisivas, tanto na ponta de cima, quanto principalmente pontuação absurda. Isso aí acaba se tornando uma espécie de utopia dentro do Brasileirão e de um equilíbrio que pode estar nivelado por baixo, nivelado pelo médio mesmo, mas é um campeonato onde existe uma irregularidade natural de perde e ganha, de ninguém conseguir emplacar as coisas, mesmo o Atlético do São Paulo, que é um time que corre muito risco, ele oferece risco, ele gera risco, é um time que não é assim um time que tu assina embaixo de olhos fechados, sabe? Ele é interessante, mas ele não é um time super confiável e nem super qualificado também, viu? O próprio jogo que gerou uma das discussões da partida do Grêmio ontem, que é o Atlético Mineiro e São Paulo, que tem o gol irregular, o gol legal que foi anulado, o gol do São Paulo quando estava 0-0, e o Atlético acaba goleando o São Paulo naquela partida. Antes do Atlético fazer 1-0 e abrir uma goleada, o São Paulo tinha tido esse gol anulado e colocado 3 bolas na trave. Então o Atlético esteve muito perto da derrota naquela partida e as consequências do jogo levaram para um resultado completamente diferente do que foram os primeiros 30 minutos de jogo. Então eu acho que ainda está na mão do Flamengo. O Flamengo ainda, embora o elenco já tenha que estar usando alguns jogadores mais jovens, como o Mateuzinho lateral, o Tuller, que é zagueiro, o Natan, que é zagueiro, o Flamengo ainda tem um elenco melhor. Eu acho que ele não vai fazer o que fez no segundo turno do ano passado, mas ainda é um time que talvez tenha mais fôlego do que os outros. E vamos lembrar, o ano passado, a gente está na 17ª rodada, o Flamengo foi assumir a liderança só na 16ª no ano passado. Então, assim, o Flamengo, em termos de posicionamento, ele não está muito diferente daquilo que tinha sido feito no ano passado e que depois teve uma arrancada inédita na história do Brasileirão de pontos corridos. E um outro ponto aqui, além do calendário, além das outras competições, além do Flamengo, a gente tem a janela, né? A gente tem esses 30 dias de janela de transferências agora para os clubes contratarem. No caso do Inter, até o indicativo é de que não vai contratar ninguém, né? Nem o Vergara, que já trabalhou com o Kudê, pelo que se sabe, não vai vir. Há uma conversa para 2021. Então o Inter não vai ter nenhum elemento novo. Mas, além desta janela, Valtinho, tem a janela de saída, em janeiro. Em janeiro. Que os clubes não terão como repor. Entendeu? Aí, Guimarães, por exemplo, se explica a decisão do Grêmio de não vender o PP. O Grêmio chegou e disse, olha, se quiserem levar o PP, só dia 31 de janeiro, porque terminam os matas, né? Aí liberaria ele em 31 de janeiro, ele vai na janela de meio de temporada na Europa e o Grêmio vai perder esse jogador para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas também tem o elemento da janela, que o último mês do Campeonato Brasileiro pode ser jogado por times, em teoria, os destaques, sem os seus destaques individuais que vão ser negociados. Mas eu não sei se vai ter tanta força essa janela europeia hoje, Jeremias. Mas mesmo que não tenha, né? O dólar tá 5,60 no Brasil. Tem isso. Mas eu não sei, mas mesmo também... que não seja uma janela muito movimentada. Não sei como é que eles vão estar para isso, entendeu? Especialmente esse mercado médio, né? Mercado macro, a gente sabe que os caras tinham dinheiro de tudo que é lugar. Mas não médio... tem ninguém aqui despontando pro mercado macro. Aí eu concordo contigo, né? Sim. Isso é verdade. Gurizada, muito obrigado. Foi curtinho hoje, viu? Foi bom, rapaz. Foi bom. Eu que agradeço o convite, né, Guimarães? Foi curtinho esse período aí de política. Peço paciência do ouvinte, paciência dos convidados, que é muita coisa mesmo que a gente tem que colocar no ar. Então, é sempre mais curtinho. Valtinho, obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Jeremias. Valeu. Guimar, obrigado pelo convite. Um bom domingo para todo mundo aí, de futebol para todos nós. Um abraço.
Valeu, obrigado ao Jeremias Werneck, ao Walter Júnior, jornalistas convidados do Posse de Bola deste domingo. Foi um jogo rápido mesmo, foi curtinho, porque vem aí o Esperando o Futebol com o Cristiano Oliveira. Eu sigo, hoje eu faço Corinthians e Flamengo, jogo das 4 horas do Brasileirão 20, e depois tem Inter e Vasco com o Zé Aldo e o Cristiano Oliveira. Eu faço o jogo junto com o Bruno Ravazoli e volto no Esperando o Futebol falando deste clássico, que para muitos é o maior clássico do futebol brasileiro, o clássico das torcidas, meu querido Sérgio. Tá bonito hoje o visual de Sérgio Wagner. Uma coisa mais verão. Vem aí, o verão 2021 e ninguém segura esse homem. A gente já volta.